Estamos discutindo a questão da atenção. Quando paramos de ter a devida atenção em relação a um determinado assunto, uma determinada situação, quando a dificuldade em se concentrar em algo, manter o foco, passa a ser um problema, trazendo até talvez prejuízos. Quem está nos ajudando é a Cíntia Marques, que é psicóloga e professora, e estamos falando sobre o foco, né? E a dificuldade, às vezes, de manter foco, perder a atenção e tudo. E aí, no bloco anterior, eu te sugeri uma discussão. Nós ouvimos muito, né, nesse final de 2014, início de 2015, episódios de pais esquecendo crianças dentro do carro, né, Cíntia? Como uma psicóloga, você não está tratando caso a caso, não sabe a personalidade das pessoas. Sim, as características individuais. Não sabe as características individuais dessas pessoas, não sabe o contexto, a vida, etc. Mas é possível nós apontarmos algumas questões aí, né? Sim, mais uma vez o que a gente vinha falando anteriormente, né? Uma vida com muita tribulação, uma vida, e quando eu digo atribulada, né? Cheia de coisas para fazer, de compromissos para serem cumpridos, né? Quando você fala deixar a criança, então assim, eu às vezes fui no supermercado, mas eu vou descer rapidinho, eu fui deixar alguma coisa em algum lugar rapidinho e a criança acaba sendo esquecida. E tudo ser muito rápido, às vezes o trânsito me leva a ter uma característica muito rápida, os compromissos, as coisas do dia a dia dentro de casa. E aí que é uma característica de atenção também, a atenção dividida. É a capacidade que eu tenho de executar duas tarefas ao mesmo tempo, sem que nenhuma delas se perca tanto. Sim. Eu desço do carro, eu estou executando uma tarefa, mas existe uma outra que acaba sendo deixada para trás. É a incapacidade de atenção dividida. Sim. Ou esgotamento. Esgotamento dessa capacidade. Sim, mas é isso que eu digo, assim, essa quantidade de coisas às quais nós estamos nos exigindo todos os dias, hoje é interessante porque nós não queremos algo para hoje, nós não queremos esperar o mês que vem alguma coisa acontecer, as coisas elas são para ontem, elas são imediatas, elas são emergentes para que aconteça. E aí nós nos sobrecarregamos mentalmente demais. Né? Agora, vamos construir um cenário possível, provável. Nós realmente não conhecemos nenhum desses seres humanos que passaram por essa situação extremamente difícil de ter esquecido o filho, o menino ter falecido em função da desidratação, do calor, etc. Mas vamos pensar numa possibilidade. A pessoa está com a criança dentro do carro, ama, tem relações afetivas, tem ligações, né? Mas ao dirigir, recebe uma mensagem, precisa passar no supermercado. Aí já está dirigindo, já dividindo a atenção, está pensando no menino, está pensando no trânsito, está mobilizando o carro, recebe uma mensagem, já lê em um momento inadequado a mensagem, já está dividindo, aí percebe que tem um supermercado por perto, para o carro, estaciona, fala, rapidinho, 2 minutos, dá para eu ir lá e voltar. Só que quando está entrando, ou briga com o caixa, ou é chamada a atenção porque deixou o carro estacionado errado, a pessoa já fica nervosa, recebe outro WhatsApp dizendo qual é a marca de sabão ou marca de sei lá o que precisa, e aí ela começa a responder. Ao mesmo tempo que ela está respondendo, chega um outro WhatsApp do gerente ou do patrão no serviço dizendo que espera até tal hora da tarde, não é? As coisas vão se acumulando, não é isso? Vão se multiplicando, vão se acumulando. É isso que está chamando de concorrência, vários estímulos. Aí ela fala, nossa, eu tenho que responder o WhatsApp do gerente, do patrão, do chefe. Aí começa a responder, já nem sabe por que está mais dentro do supermercado, muito menos que tem alguém dentro do carro esperando. Isso vai se multiplicando, e quando vê, passou 1 hora e a criança estava dentro do carro. Não é que seja desamor ou... Não. Mas nós estamos numa forma de viver que realmente está levando ao esgotamento, ao estresse também, relaciona, né, Cíntia? Sim, ao estresse, a transtornos gravíssimos de ansiedade, nós recebemos no consultório, isso é muito frequentemente, transtornos de ansiedade, né, os mais diversos, e em todos eles nós temos um comprometimento de atenção. Né? Um indivíduo, por exemplo, um indivíduo com transtorno de pânico, que é um dos transtornos de ansiedade, ele é um indivíduo muito hipervigilante. Ele está o tempo inteiro preocupado, né, tenso, o indivíduo fóbico também, com as fobias, seja social, seja específica. Ele está o tempo inteiro muito focado que alguma coisa vai acontecer e ele desfoca das outras e ele retira a atenção de outras coisas, o que não significa também que essa característica de hipervigilância nos transtornos de ansiedade, ela seja boa, ela seja benéfica, não é.
E aí o que você está dizendo, então, o indivíduo ele tem milhões de coisas para fazer no dia e eu não acho que o avanço da tecnologia é ruim, é óbvio que não, né? Nós fazemos parte disso, isso veio para contribuir para a agilidade da nossa comunicação, mas também nós nos tornamos muito escravos desse avanço da tecnologia, da internet. Ok, se a pessoa... E eu fico pensando assim, por que ter que olhar toda hora o WhatsApp? E aí as pessoas às vezes me respondem assim, mas é porque se ela me mandou uma mensagem, eu tenho que responder rápido. Ok, mas e se demorar meia hora? E se demorar uma hora? Né? E como é que fazíamos então quando a gente não tinha o WhatsApp, quando a gente não tinha nem o celular? Eu lembro que eu relutei um pouco para ter celular e eu fui ter celular, eu tinha por volta de 26 anos e a minha mãe dizia para mim, você tem que comprar um celular porque eu preciso te achar. Eu falei, mãe, a gente nunca se perdeu e eu nunca tive um celular. Eu ligava do orelhão, então óbvio que eu não quero que retroceda, não, a questão não é essa, mas nós precisamos ter limite para o uso da tecnologia. E aí você está trazendo uma discussão legal, porque vamos pensar em camadas, né? Existíamos sem celular, veio a camada e com todas as questões, todas as implicações, todas as consequências, os custos, os benefícios também, mas trouxe uma nova forma de existirmos em tendo celular. Aí o celular foi desenvolvendo novas tecnologias de comunicação, como por exemplo o WhatsApp, outra camada de envolvimento que nos chama e nos rouba e nos consome, né? E aí, supermercados, farmácias, estímulos na televisão, velocidade das relações, pressão para atingir metas, produtividade, camadas se sobrepondo a camadas, ocupando a nossa atenção. Sim. E paralelamente a isso, transtornos de ansiedade, pânico, depressão, luto, várias possibilidades humanas, não é incompreensível o fato de vez em quando então acontecer um episódio como esquecer uma pessoa dentro do carro. Talvez seja até incompreensível como não esteja acontecendo muito mais. O que talvez tenha a ver com a capacidade de resiliência do ser humano, de adaptação. Uhum. Mas tem custos nessa. Sim, e a falta de atenção ela gera consequências em várias áreas. No trabalho, nós temos muitos acidentes de trabalho em empresas que são devido à falta de atenção. Nós temos muitos alunos que a gente sabe que o aluno ele tem uma condição, ele compreendeu, né? E na hora da avaliação, em nosso sistema educacional a gente passa Sim. por avaliação, na hora da avaliação por desatenção, ele não se sai bem. Né? Nas nossas relações, conversas que nós temos, alguma coisa passa batido, nós não percebemos da fala, né, do outro. Então, a falta da atenção, ela vai se agravando e para algumas pessoas isso pode ser mais grave do que para as outras pessoas. Isso traz muito comprometimento. Mas eu fico feliz em nós produzirmos um programa como este, em que a gente está mostrando às pessoas que a atenção, apesar de ser uma qualidade, uma capacidade, uma competência humana, né, inata, ela é sujeita a várias interferências, né, que podem problematizá-la. E é preciso cuidar disso. Assim como é preciso cuidar, né, da educação emocional, saber lidar com sentimentos com desejos, com autoestima, a questão da rejeição, frustrações, né? E no aspecto orgânico, saber lidar com alimentação saudável, vida não sedentária, etc., é preciso nos atentarmos à atenção. Sim, né? Eu sempre digo assim, é preciso a gente sair um pouco desse mundo que nos leva para fora, né? Para as coisas que estão externas e voltar um pouco para dentro. Nós temos técnicas, inclusive, na prática clínica para melhorar essa capacidade atencional e aí são técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, mindfulness, que é uma técnica que tem sido bastante usada para aumentar a capacidade de concentração, mas para isso eu vou ter que suportar o aversivo que é fazer uma coisa de cada vez, diminuir um pouco do meu ritmo, ter horário para olhar no celular, para verificar as redes sociais, ter horário para dormir, né? Organizar melhor o meu ambiente. Um aluno num ambiente desorganizado, ele não consegue focar a sua atenção, né? Então, arrumar o nosso ambiente, organizar a nossa rotina, tudo isso é necessário. Mas para isso eu tenho que reduzir o meu ritmo. Sim. E aí é o difícil. E além disso, como psicólogos que somos, eu penso que seja dever profissional dizer às pessoas que cuidar também daquilo que talvez esteja nos ocupando e nos preenchendo, preocupações,
Preocupações em relação ao casamento, preocupações em relação à profissão, preocupações em relação à vida de uma maneira geral, podem, às vezes, estar sendo as principais válvulas de, não de escape, mas de furto da nossa atenção. Porque às vezes a gente está preenchido com tantas preocupações que não consegue se concentrar no que é importante. Sim, né? E é o que eu disse no início, nós temos essa interação do homem com o ambiente, ela não é só externa. Na medida em que eu me preocupo demais com o que virá pela frente, eu estou, por exemplo, fazendo o meu almoço, mas eu não estou atenta na execução da tarefa. Eu estou fazendo o almoço e eu estou pensando na roupa que eu tenho que lavar, eu estou pensando na reunião que eu vou participar. As minhas angústias, as minhas frustrações, sim, meus traumas, coisas passadas. Dores. E aí qual é a dica? O que nós psicólogos falamos para essas pessoas? Sim, aí é preciso medir então em que grau isso já trouxe o comprometimento, porque então a gente tem que medir pelo comprometimento, pelo grau de sofrimento que esse indivíduo ele está tendo. Percebeu que essa desatenção, esse problema de déficit de atenção, ele tem gerado em vários contextos algum comprometimento? Procure uma ajuda terapêutica, nós temos essa possibilidade, sim, os nossos psicólogos, nós conseguimos trabalhar um pouco dessa atenção, e aí com essa atenção é provável que às vezes, essa falta, né, de atenção, é provável que às vezes venha algum perfil de personalidade que facilite ou não, né, uma predisposição para uma ansiedade ou para uma depressão que também vão interferir negativamente na atenção. Nós temos técnicas não só psicoterápicas, mas, por exemplo, a própria atividade física, alimentação saudável, é isso que eu disse, criar uma rotina, organizar o seu espaço, não deixar as coisas acumularem para alunos e para alunos que estão prestando provas, para trabalhadores que precisam dessa atenção. A gente tem uma mania muito grande de deixar as coisas para a última hora, e quando deixa para a última hora eu acabo me atropelando. Sim. Então, fazer as coisas pausadamente ao longo do tempo, tudo isso são práticas que pode favorecer. Uma série de possibilidades, mas que eu julgo a principal, sentiu necessidade, procure um profissional. No caso, você, como te achar? Sim, eu trabalho no Instituto Integrare, que fica ali no bairro Caseca. É um instituto específico de terapia comportamental cognitiva, né? Todos nós lá, os psicólogos e o psiquiatra também nessa linha teórica. O nosso telefone é 3234-7130. Legal. Uma coisa só que eu queria fechar rapidamente, né? Uma advertência para as pessoas, isso tem sido também muito utilizado. As pessoas têm comprado pela internet remédios para melhorar funções executivas, o que a gente chama, né, do metilfenidato, que seja a Ritalina, seja o Concerta. Não vão por essa via. Né? O Brasil é o segundo maior país do mundo em consumo ilegal desse remédio. Isto não é a via saudável para melhorar o desempenho da atenção. Você está convidada para falarmos mais sobre isso no próximo programa, como não devemos nos automedicar e muito menos achar que vamos resolver as questões do psiquismo somente por meio de remédios, ainda mais comprar dessa forma, ok? Está convidada. Obrigado, Cíntia. Eu agradeço o convite. Obrigado também à sua audiência. E estou falando aqui para você nos ajudar a divulgar esses conteúdos. Entre no site do canal da gente, você pode compartilhar o link no seu Facebook, por exemplo, e outras pessoas assistirão o programa e pode ser muito útil a elas. Agradeço também ao Instituto Intelecto de Desenvolvimento Humano, que é nosso parceiro do Fale Mais Sobre Isso, no nosso programa. Até a semana que vem. Um abraço.